Salve, salve! Vamos começar a nossa live resenha extra classe, né? Vou esperar aqui um pouquinho o Fernando entrar para autorizar. Fala, Fernandão. Boa noite, boa Beleza noite. pura, E aí, meus amigos, tudo bom? Tudo Beleza. beleza ótimo. pura. Rapaz, ia começar essa live, tô pirado aqui, viu? Tava vendo o jogo do Bahia. O jogador independente tomou um gol agora, meu amigo. Eu, Sofreu um pênalti. Eu tô de um olho no gato. O Bahia tem que ganhar, que assim não classifica nessa Sul-Americana, não. Vamos lá. eu acho que o Henrique hoje é minoria, né? Na verdade, eu sou minoria e o Henrique também é minoria, porque aqui tem dois torcedores do Bahia, eu e o João, e vocês dois professores do trabalho. Então, eu acho que eu e o Henrique estamos aqui compartilhando a minoria. É isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, obrigado, Fernando, obrigado, João, pelo convite. Mas eu sou mais minoria, porque o único baiano aqui não sou eu, né? É. Verdade, verdade. Henrique, qual é o seu time? Eu gosto de ganhar, né? Então eu torço pro São Paulo. Agora tá ganhando, né? Não tá ganhando muito. Lá em casa tá uma dificuldade, rapaz, porque meus meninos não querem torcer pro São Paulo, fala que não ganha. Eu falo, não, filho, time é assim, vai, volta e tal. Mas torço pro São Paulo, sou tricampeão mundial e por aí vai. Só que eu ainda não usei meu WhatsApp para falar do São Paulo. Rapaz, uma hora ganha. Mas pelo menos a gente compartilha. Aí já tem um ponto de convergência, né? Tem um ponto de convergência, somos tricolores, então, né? Exatamente, exatamente. Mas o meu São Paulo tá precisando ganhar já faz um tempo, viu, rapaz? Tá difícil, tá fácil não. Mas agora, 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 agora com o treinador novo, eu acho que tá encaixando o time, não tá? Com fé em tá encaixando. Deus. Amém, vai dar tudo Agora eu vou lhe certo aí. dizer uma coisa, viu? Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, eu tenho um filho de 9 anos. É difícil a gente tirar o Flamengo da cabeça desse pessoal, viu? Rapaz, é um tal de Gabigol para um lado, Gabigol para o outro. Não tem como concorrer com o Gabigol, Não, rapaz. rapaz, e além disso, o meu cunhado é flamenguista doente. Então, ele não me respeita. Ele vem dar camiseta do Flamengo para meus meninos, entendeu? Então é complicado, não é fácil. O que eu fiz? Novinho, João Paulo, meu filho pequenininho, agora já tem 8 anos, eu levei para Fonte Nova, na época que podia ir para Fonte Nova. Dormi umas 2 vezes, mas teve um jogo do Bahia que o Bahia deu 7, deu 8, sei lá. Foi um time lá foi a Copa do Nordeste logo no início. O cara ficou assustado de tanto gol. Gol do Bahia de novo, e todo mundo pulando. Aí ele foi se encantando. E depois passou um tempo, ele quis agradar o pai, aí fica querendo imitar as coisas do pai. O pai tá. Até botei a camisa do Bahia. Falei, ele perguntou, João, meu pai, hoje vai ter live. Ó, ele já até te conhece, viu, Henrique? A gente Ah, falou pelo telefone no almoço. Aí com o professor com o tio Fernando e o tio Henrique, eu falei, não são lives diferentes, não, são a mesma. Aí foi na hora do jogo do Bahia, eu falei, na hora do jogo do Bahia. Aí eles saíram para fazer o supermercado, eu falei, é bom que aí se não faz barulho e a gente conversa um pouquinho. Gente, eu acho que deu mais ou menos Rapaz, o uns bom do 5 minutos Instagram que eu hoje dei em para dia, entrar. João, o Fala. bom do Instagram é que ele permite fazer até 4 pessoas agora, né? Antigamente só 2 podiam compartilhar. Então eu já tinha feito uma live anterior em que eu saía, um amigo entrava, eu saía, um amigo entrava. Agora eu acho que ficou mais legal, né? Porque tem como criar essa interatividade simultânea, né? Eu acho que fica muito mais legal, muito mais interessante assim. Show de bola. Ó, inicialmente com o anfitrião aqui dessa conversa, a conversa é uma live leve, né? O objetivo é esse, não é falar de direito. A gente vai falar de direito de forma subliminar, de forma indireta, né? É, eu vou apresentar para quem não conhece, né? É difícil o pessoal não conhecer o professor Fernando e o professor Henrique, né? São referências em cada área, né? Professor Henrique, Henrique Correia, é procurador do trabalho, muitos conhecem, mas todos estudam pelo livro dele, né? Então, esse Brasil todo, depois eu vou até perguntar, você sabe, professor Henrique, meu amigo, quantas obras você já publicou, coordenou e quantas tiragens? Porque você é homem da métrica. Então, provavelmente você tem essa noção. É procurador do trabalho, é juiz, tem várias obras
publicadas. Depois você vai me dizer até onde você está publicando, fazendo, divulgando os seus cursos hoje online, né? Porque eu vejo que você tem, tá, acho que na escola e em outro site, em outro curso também. Para nós, quem estuda direito do trabalho, para concurso, para OAB, professor Henrique, em direito do trabalho é referência, especialmente pela didática que tem na obra dele. É uma leitura agradável, né? Os alunos, logo no início, quando começa a ler a obra, ele conta como foi o processo dele para aprovação, como estudar, isso encanta os alunos, né? Alguns não conhecem, mas a partir do momento que eu apresento a obra para eles, eles se encantam e ficam fã. Professor Fernando, aqui da região, meu amigo da Bahia de Valha, da antiga, né? Professor Fernando é professor de processo penal. Tem algo muito similar com você, Henrique. Até falei pelo telefone. Tem uma dupla, né? O professor Henrique ensina direito do trabalho e o grande amigo dele, Elson Miessa, processo do trabalho. O professor Fernando, da mesma forma, ensina processo penal com um grande amigo dele, Ivo Martins, que ensina penal. E eu acho importante essa parceria, né? Cada um não entra no espaço do outro, até debate, mas consegue estar em todos os lugares nessa parceria. Professor é delegado, professor Fernando é delegado, professor de estratégia, professor do Sou Concurseiro, professor do Ser Aprovado agora, né? Um novo projeto do professor Fernando. E mais do que isso, os dois eu considero como amigos, né? O laço de interligação. Então, eu acho que eu falei um pouquinho sobre o projeto, né? Que esse é o projeto de a gente conversar sobre diversos aspectos, jurídicos ou não jurídicos, né? Algo bem leve. E apresentei meus amigos aí para quem está assistindo. Quem que vai agora? Pode ser você sabe, Fernando, que eu já te conheço, né? Eu não te conhecia pessoalmente, né? Mas eu já te conheço bastante aí das redes, né? Ainda mais aí pelo seu trabalho em estratégia, então é um prazer. E o João, qualquer elogio que o João fizer, elogio de amigo, não vale, né? Mas você sabe, João, que eu comecei a publicar, eu tenho 15 anos de MP. E eu comecei a publicar, eu acho que tem uns 14, 13 anos. E recentemente eu falei, rapaz, eu preciso contar as minhas obras, e principalmente depois das edições. Eu tenho um livro na 15ª edição, que foi muito vendido naquelas provas de analista e tal. Mas eu não sei quantos livros eu vendi, rapaz. Mas eu devo ter publicado aí... Eu devo ter vendido mais de 2 milhões de livros, enfim. O Fernandão, eu acho que o Juspódio tem duas épocas, antes e depois de Henrique Corrêa. Aí é bom. Quando eu cheguei na Juspódio, tem um autor ainda, que era o Cairo. O Cairo é da Bahia. Isso! Zé Cairo. Isso. E o Cairo, ele bate com as duas pernas, direita e esquerda, porque ele escreve de direita e de processo. E aí, na época que eu cheguei na Juspódio, eu era um jovem de 28 anos, né? Era da idade do Fernando, mais ou menos, pelo visto. Ele é mais novo que a gente. Mas o que acontece? Aí eu propus que eu queria um livro de técnico. E já dei o livro pronto e acabado para a Juspódio, e o dono da Juspódio era o editor, era o que fazia contato, era o Ricardo Didier. Né? Ele fazia tudo na editora, porque a editora era pequenininha da Bahia, começou com uma máquina de Xerox dentro de um cursinho. E aí ele, engenheiro, estava sem emprego, o Fred Didier, que era professor, chamou ele para trabalhar lá, nesse negócio de Xerox. E ele foi melhorando as apostilas, colocou uma capa e tal, e aí fundou a editora Juspódio. Hoje, a maior editora do país. Mas quando eu cheguei, tinha o José Cairo. E eu apresentei um livrinho de técnico, que é para nível médio. E o Ricardo rejeitou o meu livro, por dois motivos. Ele era muito específico, que era para público de técnico do TRT, nível médio, não ficava bem um procurador publicar, né, um livro assim, mais básico, mais de um jeito mais simples.
e eu contava a história da minha trajetória de concurso. Diferente de vocês que estudaram em escolas boas, reconhecidas, eu estudei numa particular, né? E fui um péssimo aluno. Dava aula de inglês, enfim, ficava de dependência. Não era esse aluno clássico do concurso. Eu era o que dava trabalho. E aí a editora rejeitou, não queria, tal. Eu falei, não, faz o seguinte, se não vender a primeira tiragem, eu compro o restante, mas eu quero publicar esse livro. O livro esgotou em 2 semanas. Muito Então, bom, muito bom. Juspódio não seria Juspódio se tivesse rejeitado, tá vendo? É. Todas as histórias, né? Contar de Bill Gates, essas histórias todas que rejeitaram, a mesma história com o professor Henrique. Exatamente. E eu vou aproveitar para fazer uma brincadeira e dizer o seguinte, João chegou a ser professor da Federal da Bahia, ainda substituto, antes dele se efetivar na época, e quando eu cursava a faculdade. João chegou no meu último ano de faculdade, nós já éramos amigos, já nos conhecíamos há bastante tempo, por vários fatos da vida. A gente, na verdade, João era contemporâneo do meu irmão, né? João era contemporâneo do meu irmão. E aí, meu irmão também formou-se em Direito, advoga na Bahia até hoje, e eu acabei tendo aula com o João na condição de professor substituto. E eu brinco com o João que naquele momento eu ainda estava em dúvida entre direito penal, direito de trabalho. Eu tinha uma certa queda, né, ali por direito de trabalho. E só que João entrou para ministrar a parte de direito coletivo, né, direito coletivo. E eu falei, João, será que você, meu amigo, vai me influenciar a seguir, a trilhar a área trabalhista? E ele disse para mim o seguinte, vamos ver. Aí eu brinco com o João dizendo o seguinte, João, eu acho que se eu fosse aluno do Henrique, talvez eu tivesse virado a casaca para o direito de trabalho. Mas eu acho que, como eu fui seu aluno, eu tive que manter mesmo aí a vocação. Olha, eu tenho que puxar a sardinha para o João, porque o negócio é o seguinte, quem é do penal, João, pode ser qualquer professor. Os caras vão para o penal, não vai para o trabalho e vice-versa. Né? Eu tive eu vou falar porque eu acho que não está entre nós. Eu tive um professor na faculdade, ele foi delegado, assim como você, Fernando, e depois ele foi promotor de justiça. E ele era muito, assim, um membro do MT muito respeitado. Muito sistemático, aqueles promotores mais raiz, formal e tal. Só que como professor, ele, coitado, assim, ele era dedicado, mas era aquele típico professor que o aluno virava e falava assim, nossa, esse cara é tão inteligente, mas eu não entendo nada do que ele fala. E ele me inspirou para ir para o trabalho, porque além dele ser um péssimo professor, ele era assim, pegava por causa de chamada, tal, era ruim demais. E aí ele falou assim, eu gostei tanto da turma de vocês, eu vou dar mais 1 ano de aula. Então, meus 2 anos de processo penal, eu tive com esse professor, que era pouco didático, muito rígido, e ficava lendo uma apostila, lendo mesmo. Então, eu trabalhava o dia inteiro, era professor de inglês, chegava na faculdade, eu ficava dormindo. Pô. Então, ele me influenciou, ele me jogou no colo do direito do trabalho e do processo do trabalho. Henrique, o que aconteceu? Quando eu ensinei para o Fernando, existia um professor, né, um professor lá da Bahia, que também já faleceu, que as pessoas, às vezes, escolhiam a disciplina dele. Era um cara que ganhava muito dinheiro, não dava... Era uma referência, né, João? Na advocacia. Só que as pessoas escolhiam... Ele era bom, só que quando ele dava aula, né, tinha essa dificuldade. E ele sempre sabia uma festa na lancha. Né? Da escuna, era uma escuna. Dele. Aí todo mundo escolhia, porque no final do semestre, todo mundo ia para essa lancha, ele botava bebida, esse negócio, e aprovava a galera toda. Porra, é o melhor professor. Esse cara é o melhor. Por que ele não me deu aula de processo penal, caralho? Mas ele era professor de trabalho, esse professor. Ele era professor de trabalho. Esse ano, infelizmente, porque assim, ele dava algumas 4 aulas no semestre. Eu peguei e ensinei todas as disciplinas dele. Né? Esse rapaz, no dia que eu não pude, eu falei, olha, eu vou dar uma palestra numa faculdade tal. Professor, você pode ministrar a sua aula?
Ele sim, ele foi. Quando voltou, teve a infelicidade de infartar. Hum. Eu assumi as turmas. O cara era gente boníssima. Foi aí que eu conheci. Aí que o Fernando teve aula comigo, em direito coletivo. Direito coletivo, se não for para um procurador do trabalho dar essa aula, o tema direito individual é mais gostoso que direito coletivo. E se você for falar em algum concurso público, em regra, tirando o procurador do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, você dá algo mais superficial, você não gasta muito tempo com direito coletivo. Mas numa faculdade, 36 horas, 72 horas, se eu falar de direito coletivo, você vai ficar batendo em vários princípios, em vários questionamentos. Aí tornou, eu já avisava, olha, se vocês conseguirem terminar o semestre ouvindo direito coletivo, de resto, você vai gostar de tudo. É verdade. E na UFBA tinha um detalhe também que João não colocou na história. A UFBA ela não promoveu o direito do trabalho dentro da sua... A Federal da Bahia, né? Não promoveu o direito do trabalho dentro da sua grade. O direito do trabalho acabou ficando um pouco alijado, né, João? São as últimas disciplinas. E aí, veja, direito coletivo lá era tratado como direito sindical, não era, João, ainda? E se eu não me engano, era opcional, era no último semestre, isso. O cara tá para se formar, só precisava daquilo para passar, entendeu? Exato. Mas exatamente. Hoje eu não sei se mudou, mas as faculdades sempre trataram a área trabalhista como um subdireito, né? Um direito de segunda categoria. Hoje já algumas dão mais ênfase e tal, mas na minha época teve lá o Dr. Carlos, que era um advogado bem intencionado também, mas um pouco didático, assim, já um senhor e tal. Então ele dava direito de trabalho e direito coletivo em um ano, os dois, e processo do trabalho junto. Então você não sabia se estava aprendendo direito individual, coletivo, ou não, uma bagunça danada. E aí eu resolvi escolher o direito de trabalho porque eu trabalhava no escritório como estagiário, que era forte em direito de trabalho. E olhava o cenário, tinha muito concurso na época de direito de trabalho, juiz, procurador, analista, oficial de justiça e tal. Então eu gostava, mas foi estratégico, né? E foi muito bom para mim na época, porque tinha só livros difíceis de ler. E eu pensava, naquela época, que se um dia eu passasse no concurso de juiz, eu queria ser juiz inicialmente, mal sabia como eu tive sorte na vida. Mas eu acho a procuradoria muito mais legal, né? Sou realizado. Então, aí, quando eu passei, eu falei, eu quero um livro fácil. Eu quero um livro sem termos em latim. Eu quero um livro sem palavras jurídicas clássicas. Eu quero um livro que uma criança de 10 anos leia e entenda. E aí a editora rejeitou. Mas chegou a ser publicado, então. Chegou a ser publicado. Perdoe. Você sabe o que eu acho mais interessante da sua obra? Existe o que eu vejo, né? Não sei se isso é verdade. Teve uma época de alguns autores de direito administrativo e direito constitucional, que era o professor... aqueles do ponto do concurso. Era Vicente... Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Eles escreviam de forma didática. O que se fazia? Pegava a redação de uma súmula e de artigos e conseguiam introduzir na redação textual, né? A redação da obra. Isso facilitava a pessoa a memorizar a legislação, memorizar a súmula e ficar muito mais didático. Porque a legislação e a súmula foi criada para ficar claro e evidente, né? Depois, eu acho que quem pegou isso foi o Renato Saraiva. O Renato Saraiva, na área trabalhista, eu vi ele pegando Pedro Lenza, o Renato Saraiva, ele conseguiu. E Henrique pegou essa lógica e conseguiu colocar em todas as obras. E de forma esquematizada. Então, ele explica e consegue sistematizar. Né? Tem os quadrinhos dele, tem coisas que facilitam. Pegou o quê? O que ele aprendeu durante toda a vida foi ensinar o inglês, pelo menos que ele está me apresentando aí. Era professor de inglês. E traduziu isso, toda a experiência de ensinar
dentro de uma obra jurídica, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada das suas obras. E eu penso que a expertise que ele aproveitou da época de professor de inglês, como ele próprio já confessou aqui na live, né? Além disso, tem um detalhe de ele trazer um texto que parece a conversa com o aluno. Isso é muito legal. Por quê? Porque o aluno ele se prende ao texto como se o autor estivesse conversando com ele. Então, aquele texto transparece para o aluno exatamente como se ele estivesse protagonizando um diálogo com o professor. Eu acho que as obras do Henrique têm esse privilégio, né, de conversar com o aluno, o que faz com que ele seja hoje a grande referência. Né? Grande referência. Quem estuda prova, Henrique? Ô, Fernando, mas eu vou te confessar uma coisa de coração muito aberto. Sabe o que acontece? Só entre nós três. Eu uso isso, inclusive, no gabinete, com a minha assessoria, no meu dia a dia como um todo. Tudo que é mais complexo e difícil, eu tenho dificuldade de aprender, e tinha na época da faculdade. Eu não fui um bom aluno, e não fui um bom aluno a minha vida inteira. Então, assim, se não for tudo muito mastigado e tal, eu não entendo. Simplesmente eu não entendo. E eu deixo claro, às vezes eu estou numa reunião com procuradores ou numa audiência com o juiz e falo, excelência, eu não estou entendendo. O que o senhor está tentando falar? Né? E falo numa boa, hoje eu já não tenho mais essa barreira, depois de fazer análise, terapia, essas coisas. E aí o que acontece? A minha assessora, que é fantástica, Camila, por exemplo, quando ela usa uma palavra um pouco mais diferente, assim, concernente, não sei o quê, eu falo, não, pera, que palavra é essa? Eu não uso essa palavra no meu dia a dia, eu nem sei o que é isso. Né? E quando está o texto muito rebuscado, eu não entendo. Tem que ler várias vezes. Então, diante da minha dificuldade de aprender, eu falei, eu não quero escrever assim. Eu quero escrever para quem é igual a mim. Né? É óbvio que tem as pessoas que gostam e tem as pessoas que não gostam. Mas eu gosto de tudo mastigado, esqueminha. E palavras, eu gosto de palavras que eu uso no meu dia a dia, como nessa conversa. Né? E nas aulas eu só uso o termo em latim quando ele é assim, notório. Né? Então, diante da minha dificuldade, eu trouxe ela para o meu dia a dia e hoje eu a entendo e confesso. Então, diante de uma dificuldade de aprender, de aprendizado. Fernandão, Hoje, depois eu quero que você comente os hobbies do Henrique. Rapaz, o cara, ele vai falar aí daqui a pouco. Tem 2 que eu conheço, que eu vejo direto no Instagram dele. O cara é um mexe-cuca, meu amigo. Todo dia ele bota todo mundo para passar à vontade. Para passar à vontade. Faz o café da manhã dos filhos, faz uma comida diferenciada para os pais. Fora que o bicho é triatleta aí, meu amigo. O cara, pelo menos, a corrida. Eu sei que ele corre demais. Ô, Fernando, você sabe que quando amigo fala, a gente tem que cortar pela metade ou mais um pouco, né? Ainda mais João, né? Que João é aquele amigo que promove a gente em triplo, né? No triplo, João é demais. Henrique, tu que gosta de atletismo, né? É triatleta, na verdade. Não sou não. Eu faço provinha de corrida assim, amadora, e toda vez que eu vou correr, eu sou prejudicado pela ressaca. Então eu vou correr, geralmente no sábado ou domingo, de ressaca. Então eu não posso ser chamado de atleta, que eu estou acabando com a moral dos atletas, entendeu? Rapaz, eu ia lhe fazer um convite, porque o Ivo, que é um grande parceiro, um grande amigo que ministra aula comigo, me completa, na verdade, né? Me completa o Ivo, como o Ellison Miessa no seu caso, né? Ele também faz corrida. Eu ia propor, quando você viesse em Manaus, para a gente promover um evento, eu e o João sentados, observando vocês correndo. Eu acho que eu vou ficar no time de vocês. Ainda mais se vocês for tomar cerveja, aí eu falo, não, eu vou ficar nesse time aqui. É mais fácil. Mas você sabe o que aconteceu? Eu, quando me casei, a primeira vez, a minha ex-mulher corria. E eu estava muito acima do peso. E ela falou, olha, agora você precisa fazer uma atividade e tal. E eu comecei a fazer pequenas corridas de assim, 5 km, 2 km, tá? E fui tomando gosto naquele trem, senhor, e fui correndo, e aí eu estava fazendo provinha de maratona, mas eu corro devagarzinho. E não corro assim,
tento até diminuir meu tempo, mas não sou aquela pessoa muito obcecada com isso. Então, por exemplo, se tem uma prova, mas alguém me chama para beber no dia anterior, eu acho o convite de beber mais legal do que a prova. E vou fazer a provinha mesmo assim. E aí já fui viajar para alguns países para fazer essas provinhas de meia maratona. Então, antes da pandemia, eu fui para o Peru. Foi uma experiência fantástica. Tem uma culinária em Lima que é assim, para quem gosta de comer coisas bem feitas e diferentes, barato, o Peru é fantástico. E fui para Amsterdã, e fui em outros países, aí eu ia passear e corria, né? Então, mas longe de ser atleta. E a culinária, eu sou do sul de Minas aqui. E a família da minha mãe, todos cozinham muito bem. E a minha mãe ensinou a minha irmã a cozinhar, eu ficava vendo aquilo. A minha irmã é mais velha, a psicóloga mais linda do universo. E eu ficava vendo minha mãe ensinar, porque a mulher precisava saber naquela época ainda, né? Lá atrás, precisava saber cozinhar e tal. Resultado, a minha irmã não cozinha, não frita nem um ovo. E desde a minha adolescência eu gosto de cozinhar, adoro, tenho cadernos de receita, já fiz até curso. E depois que eu me separei, tinha 2 filhos pequenos que iam morar comigo, aí eu passei a fazer bolo, pudim, esfirra e tal. E hoje eu cozinho de tudo. E cozinho no meu dia a dia, inclusive. Olha, Então, bom demais, olha, João. diferente da corrida, a culinária é um hobby verdade. e eu gosto Então, muito. então, João, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode promover uma aula, um aulão, né? Já pensou um aulão, trabalho com penal, trabalho penal e processo penal, e a gente faz o seguinte, a lanchonete já está por conta do Henrique, pô. Tá feito, tá feito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um compromisso. Eu irei, assim que acabar a pandemia, eu irei em Manaus, né? E a gente arruma um lugar lá. A comida é por minha conta, faço, só que a bebida é por conta de vocês. A gente só tem que ter um compromisso. Tem que ficar e acompanhar eu na cachaça. Aí que eu quero ver. Aí que eu quero... E João, e eu que não bebo, como é que eu vou fazer? Você não bebe? Não Não, mas bebo, faz Henrique. assim, O seu parceiro lá bebe o de penal? você toma um, Bebe, é um eu pinguço. tomo um gole. Leva Eu ele. tomar o segundo, o Fernando toma o segundo. A gente divide a sua parte, certo? Isso. Olha, Fernandão, o Ivo perguntou se você trocou de camisa. Que falou que toda live que Troquei, você faz, você bota a mesma É camisa. porque o Ivo, ele fica brincando comigo, porque como a gente está na pandemia, a gente está ministrando aula em casa. O que é que eu fiz? Eu separei 3 camisas, né, para cada evento. Então, e o pior, de maneira aleatória, eu acabei vinculando cada camisa aos cursos que eu ministro. Então, eu fiz algumas aparições com o Ivo simultâneas, né? E eu sempre estava com a mesma camisa. E aí ele ficou me sacaneando por conta disso. Mas hoje, finalmente, eu troquei a camisa. Ele estava falando. É isso aí, a Opa. gente tem. Eu também tenho umas 4 aqui que eu vou revezando, aí elas vão ficando já mais assim gastas, levo para, né, aí vou trocando. Mas na hora que eu vejo também eu vou repetindo. Né? É porque esse evento de ministrar aula em casa acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Porque todos nós aqui já fazíamos aula online, né? Já estávamos acostumados. Mas eu digo o fato de ser em sua casa, né? Em sua casa, se eu botar uma roupa diferenciada, não parece que eu estou em casa. Então eu prefiro colocar a roupa que eu me sinto em casa, até para o aluno entender, né, que eu estou ali ministrando numa naturalidade aquela aula dentro de minha casa. Então eu prefiro usar a mesma roupa de casa mesmo. Ô, Fernando, o problema aqui em casa foi até outro, não foi nem só desse de repetir. Não sei o que aconteceu, mas passou um produto nas minhas roupas e elas foram ficando justas, rapaz. A pandemia fez com que minhas roupas encolhessem. Então, eu tô esperando essa pandemia passar para eu ver o que eu vou fazer, rapaz. Trocar o produto de lavar, não sei o que vai... Porque elas não estão servindo mais em mim. É complicado. Eu fiquei preocupado, Henrique. Aí você conte aí para todo mundo sua experiência, que sempre vendo ele correndo, o atleta, né? E aí eu tive ciência que o meu amigo pegou Covid. E ficou mal, né? Mas ele só me contou depois, só contou nas redes sociais depois. Ainda bem que a gente ia ficar mais preocupado ainda com ele.
o professor Henrique está avisando aqui, quando ele vai vir para Manaus para receber a medalha. A Ah, é medalha do verdade. tribunal, recebeu a medalha, né? E aí, essa promessa vai ser cumprida, né? Promessa. Conte aí um pouquinho aí o que aconteceu, Henrique. Como foi Eu, a... eu fiquei, eu fiquei muito feliz aí com a medalha do TRT da 11ª, muito mesmo, né? Tenho muito carinho por todos aí no TRT. Ao encontrar o doutor Aldalifal, mande um abraço para Vou ele, fazer isso. né? Quando eu passei por aí, porque eu fui procurador no Amazonas e em Roraima, ele era o chefe da PRT. É uma pessoa que eu gosto bastante. Bom, mas eu peguei Covid, rapaz, o ano passado, em outubro. Foi a experiência mais drástica da minha vida. Peguei, nos primeiros 7 dias, gripezinha. Aqui eu estou falando de Ribeirão Preto, viu, Fernando? Sou Uhum. procurador aqui há 12 anos no interior de São Paulo. Não sei se você conhece Ribeirão, mas já fica o convite para você visitar a nossa belíssima cidade. E aqui tem um Será um centro. prazer, será um prazer. Você conhece aqui? Não, eu conheço São Paulo, mas Ribeirão nunca fui. Ribeirão é fantástico, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Olha, eu não nasci aqui, mas meus filhos já nasceram, vou me aposentar aqui. Mas aqui tem um centro Covid, né? Da Unimed, de um hospital particular. E eu fui no centro Covid, eles até me passaram na época, e parece que não faz tanto tempo, viu, gente? Mas outubro para cá, muita coisa mudou. Então, eu fui uma daquelas pessoas que tinha o tratamento precoce. Eu tomei lá o kit Covid, era azitromicina. E aqui falando sem nenhum viés político, né, gente? Nós estamos conversando Claro, e claro, conversando claro. Claro, claro. abertamente. Eu tomei a cloroquina, tomei o azitromicina e um antialérgico. E, rapaz, os primeiros dias foi uma gripe fraca, sabe, assim, gripezinha. E aí, o que que eu fiz? Como eu estava em isolamento, os meus filhos foram para casa da minha ex-mulher, e eu fiquei só em casa. Aproveitei, João, cozinhei, peguei receita. A única coisa que eu podia fazer era cozinhar e tal. Não tomei bebida alcoólica, obviamente, mas cozinhava e ficava em casa. Evitei fazer exercício. Rapaz, do 7º para o 8º dia mudou, assim, eu fiquei acamado. E aí eu comecei a ficar febril. Voltei lá no centro Covid, mudaram as medicações. Aí, depois de acamado e febril, eu comecei a ficar um pouco mais cansado no 10º dia. Aí eu fiquei preocupado e fui no centro Covid pela 4ª vez. E aí fui atendido por uma jovem médica. Ela mudou totalmente as medicações. Protocolo. E aí eu peguei e falei assim, doutora, a senhora vai me mandar para casa. Eu tô só em casa. A minha saturação tá 91 e eu tô com medo de morrer em casa. Falou, não, agora você vai melhorar, vai, pega, toma essa medicação. E eu vim para casa, rapaz, era no final da tarde, e a hora que eu cheguei na minha casa eu não conseguia mais ter as coisas básicas, assim, a casa tem um lance de escada. Aí no meio da noite eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Aí liguei para um amigo meu, o Elson, que é meu vizinho, inclusive. Ele foi, me buscou. Cheguei no hospital, já não conseguia nem andar direito. Aí fui internado. E aí foi outra coisa difícil na minha vida. Que a hora que eu fui internado, eu comecei a piorar no hospital. Aí, cara, você vê a morte de perto. Eles colocam inicialmente um catéter, assim. Tá perto. Aí depois você não melhora. Aí eu já não ia nem no banheiro mais, ficava só deitado, não levantava e tal. E eu novo, assim, novo, né? Eu tenho 40, vou fazer 43, 42 anos, mas um quase atleta, né? Um semi-atleta, dava aula, aquela vida tal. Você não consegue ir no banheiro, o pessoal te limpando, meu, né? E toda hora agulhada e tal. Aí não melhorei, colocaram uma máscara. Ela vem aqui perto do olho, assim, te coloca uma máscara. Aí eu comecei a ficar mais preocupado, mas eu já estava assim. Aí fiquei 2 dias se eu ia ser entubado ou não. Aí, graças a Deus, comecei a melhorar e saí dessa. Mas
foi a experiência mais tensa da minha vida, cara. E assim, e vocês viveram aí períodos, assim como nós aqui, estamos vivendo ainda, períodos de muita aflição. E eu senti isso no hospital, achei que fosse morrer aos 42 anos. Eu imagino. Seu relato, Henrique, é até pedagógico, né, para a população. Acho que quem está ouvindo a gente, quem vai ver depois essa live, que o João vai deixar salvo, acho que é extremamente pedagógico, até para a gente poder manter os cuidados. Eu já estou vacinado, já tomei as 2 doses da vacina por integrar o grupo da segurança pública, né, e houve aqui uma priorização no que tange aos membros da segurança pública. Só que eu te confesso que eu até tinha conversado isso com o João em particular. Eu acredito que eu tenha sido um fenômeno de sorte muito grande, porque eu estive muito próximo do vírus e não peguei. Não peguei. Eu viajei logo no início da pandemia, eu e o Ivo está aqui acompanhando a gente. Nós viajamos juntos, ministramos aula em Brasília, ministramos aula em São Paulo. Nós viajamos juntos. Na viagem de retorno, o Ivo acusou sintomas ao chegar em Manaus. E eu passei 15 dias com o Ivo. 15 dias convivendo diretamente com o Ivo, com familiares do Ivo em Brasília. E não manifestei qualquer sintoma quando eu retornei. Nós aqui em Manaus, eu participei de 2 operações, uma delas num covidário de Manaus, que foi dentro da Secretaria de Saúde, né, uma busca e apreensão que teve relativa a investigações que houve aqui no Estado. E eu participei dessa busca e apreensão dentro da Secretaria de Saúde, momento de pico da pandemia, o primeiro pico da pandemia, que foi em maio, né? E logo depois, o interior do estado começou a também sofrer muito com a pandemia. João sabe, uma cidade chamada Manacapuru, próxima de Manaus, é uma cidade com acesso de carro e etc. Então, não houve muito contenção do vírus para Manacapuru. Chegou um momento que Manacapuru também foi bem afetada pela pandemia, e eu cumpri também uma busca e apreensão em Manacapuru, né, num momento também de aflição, de pico. E não peguei o vírus em nenhum momento. Fiquei em Manaus durante também o final do ano, dezembro e janeiro. Participei de operações aqui de fiscalização relativas às festas clandestinas. Fechei festas com 5.000, 3.000 pessoas. E não me contaminei, não sei como, né? Até agradeço. E hoje, por estar imunizado, mesmo imunizado, continuo mantendo aí os protocolos, né, sanitários, os protocolos de respeito, né, de observância, né, para não se contaminar. Então eu acho que talvez eu tenha sido o louco do álcool gel, né, João? Me falavam mas o que mais me impressiona é que esse rapaz aí, conhece, Henrique, ó. Esse daí, atividade física eu não conheço, tem uns 8 anos que eu tô, 8 a 9 anos em Manaus. Nunca vi esse rapaz correndo, nadando, musculação. Nunca vi esse rapaz fazendo nenhuma atividade física. Estou fazendo agora. Até falar uma coisa que aqui, entre nós, eu converso muito com o Fernando. A vida do professor é complicada. Eu penso na vida do professor como há um limite. Vai chegar um momento que a gente vai ter que parar. Né? Ou pela vida frenética, ou por você ter que dedicar mais tempo a algumas outras coisas. Como é que você vê isso, Henrique? Eu sei que o Fernando, ele tem projetos. Tem um prazo de validade, a gente conversa, ele tem um prazo de validade. E o que você vê também dos cursos jurídicos, de preparatórios para concurso, e também a gente conversa muito sobre isso. Como é que vai ser? Se vai ter essa migração, vai acabar os presenciais, quase todos vão ser telepresenciais. É algo que a gente conversa muito. Qual a sua opinião, meu amigo? Porque você é um cara experiente. Vamos ouvir a voz da experiência. Você sabe que sobre a vida de professor, o que acontece? Quando eu já estava assim, eu sou mais velho que vocês,
Então, quando eu estava naqueles cursos telepresenciais, LFG, eu fui professor do LFG bastante tempo, depois do SERS e tal, eu já pensava em diminuir o meu ritmo. Antes, eu tinha aquele canto da sereia, professor Henrique, tem que dar uma palestra aqui, senhor, tal. E eu ia no canto da sereia, e muitas vezes, e em razão da vaidade e tal, eu me via fazendo muito só isso, de aula e tal. Aí vieram os livros também e tal. Então eu sempre pensei em diminuir o meu ritmo. E agora, com os meninos pequenos, morando lá em casa, aquela coisa toda, eu virei papai em tempo integral. Aí aniquilou o meu tempo. Porque aí eu passei a ter que fazer em reunião de escola, pediatra, essas coisas todas que os pais, tradicionalmente, não fazem em tempo integral. Bom, aí eu estava diminuindo o ritmo, veio a pandemia. Mas em Direito do Trabalho eu já era um professor que estava pronto para a pandemia, porque eu tinha estúdio, já não tinha alunos presenciais. E aí eu aumentei o meu ritmo de aula. Tá. Então, como professor, eu pretendo assim, ir diminuindo o ritmo, até porque 43 anos e já não tenho tantas ambições assim para a minha vida de professor. Né? Então, essa conversa descontraída eu gosto e tal. Mas tem um cantor sertanejo que fala assim, eu gosto de cantar, mas eu não gosto de cantar todo dia. Então, eu amo dar aula, mas eu não amo dar aula todo dia. Né? Então, 2 aulas por semana já me satisfaz, 1 aula por semana, né? E gosto de viver uma vida mais tranquila. O futuro dos cursos jurídicos, né, mudou, mas mudou para sempre. Né? Acho que vai ter ainda alguns focos de cursos presenciais ali, mas alguns cursos ainda, OAB, por exemplo, segunda fase, essas coisas, mas o presencial que nós conhecemos, eu acho que não volta, porque agora tem uma democratização muito forte do ensino e muita gente se habituou. Eu tenho um filho de 10 anos em casa, ele gosta das aulas online. Né? Então, esse pessoal que está vindo já se habituou, é mais barato, mais dinâmico, né? Assistir aula de casa. E o concurso público ele vai retornar, até porque os quadros do Estado, assim que acabar a pandemia, eles têm que ser repostos. Né? Muita gente morreu, muita gente aposentou. Então, na área trabalhista não é diferente, vai ter que ter uma reposição de pessoas. Como vai ser isso com a lei do teto e tal, isso eu não sei. Mas você está vendo juízes que faleceram na pandemia, assim como procuradores, só para contar a gente recebia um ou outro e-mail de colega que tinha falecido, pessoal mais velho. Agora, de vez em quando, faleceu 3, 4, 5, entendeu? Então, esse pessoal vai ter que ser reposto, né? E eu penso também que até as faculdades, né, as graduações, elas vão ser afetadas por esse processo, né? Há algum tempo o MEC era um pouco reticente em autorizar o EAD, né, a internalização do online para as graduações. Eu já vim conversando isso com o João há algum tempo, eu acho que agora não tem mais jeito. Eu acho que até o próprio curso de Direito vai ter que passar por uma reformulação. Acho que vai vir aí uma grande reformulação até de grade, sabe, Henrique? Eu venho conversando com o João, a graduação hoje, se a gente for avaliar o cronograma, o conteúdo programático de uma graduação, ela tem se tornado enfadonha para o aluno. Ela não tem se tornado atrativa. Né? O aluno hoje, ele cumpre um protocolo, cumpre uma formalidade na graduação. Basta a gente perceber que a maioria dos alunos, eu sou professor de graduação também, mas eu vejo o aluno me procurar fora da graduação. Eu digo ao João, você criou aqui em Manaus, por exemplo, uma referência. João aqui em Manaus, ele criou uma referência extra-graduação. João hoje ele é procurado não apenas por quem quer fazer OAB, né, porque é o grande nicho dele, mas principalmente com os cursos práticos. João teve uma sacada, Henrique, aqui, e eu acho que você vai participar com o João aqui de alguns cursos, inclusive, pelo Seja, né? João teve uma grande sacada de compreender que o próprio aluno ele precisa ser orientado de como atuar no dia a dia profissional. E nós nunca fomos orientados nesse sentido, né, na graduação. Então eu penso que vai haver uma grande reformulação. Acho que está na hora de se repensar o ensino jurídico no Brasil, não apenas sob o viés do concurso público, mas principalmente sob o viés da graduação.
torná-la mais atrativa, direcioná-la para uma outra finalidade, até para que a gente não se sinta tão classificado pelos colegas professores de graduação como aqueles que roubam o mérito, né, da aprovação do aluno. Eu tenho alguns colegas que falam isso. Poxa, Fernando, o cara passa 5 anos com a gente aqui numa graduação e vem fazer, após ele passar na OAB, vem dizer, olha, parabéns ao João, parabéns ao Henrique, parabéns ao Fernando, que me ajudaram no curso preparatório a galgar a minha aprovação, como se o professor de graduação não tivesse contribuído, né? E muitos dos professores se ressentem disso, sabe? Uhum. Eu comento isso com o João e eu acho que é um fenômeno que vai acontecer. Há uma necessidade de reformulação do próprio ensino jurídico desde a graduação. Concordam comigo? Eu queria só complementar aqui, João, que o Fernando falou, o seguinte, sobre os professores. Agora, a pandemia mostrou, e da graduação, né, nos cursinhos, os professores já estavam mais habituados com a didática, preocupados em passar ali o conhecimento. E na pandemia, como eles vieram para as aulas online, que precisa ainda de mais didática, então vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Os professores tiveram que aprender, e aqueles professores que eu tive na faculdade não conseguem sobreviver agora, né? Porque os alunos que já não conseguiam na sala ali com chamada e tal, agora fecha a câmera, né? Então, a pandemia, ela trouxe o mérito para os professores que realmente passam de forma mais tranquila e as matérias, né? E isso foi bom para nós, eu acho. Puxando a sardinha aqui para o nosso lado. Eu concordo. Concordo em número, gênero e grau, né? Eu acho que é fundamental ter essa didática online, né? Porque você tem que ser um apresentador. Você tem que conseguir atrair a atenção daqueles que estão prestando atenção em você. Isso é muito difícil. Isso, assim, toda história que você apresentou do JusPod, eu vivenciei. Eu sou lá da Bahia. Quando começou o JusPod, o Guilherme Belitani, o Ricardo, né? Eles vieram a comprar novamente o JusPod e começaram a ter esse material didático impresso. Começou com o Dirley Cunha, com o Fred, com outros professores lá da época. Eu vivenciei isso tudo. Isso no último ano de faculdade. Meu pai chegou e falou assim, meu filho, você tem as opções. Você pode estagiar ou você pode fazer um curso. Meu pai e minha mãe. E aí eu queria fazer até uma homenagem, que eu vi que minha mãe está presente, meu irmão também, né? Falar, bater o pau. Como que sua mãe chama, João? Sueli tem Suca, se eu não me engano, tá como Suca, e meu irmão é Bruno Alves. Um beijo para dona Sueli. Dizer que criou tá bem o filho. Mães, criou bem o filho. Eu não posso ir lá na Bahia, mas eu te amo, deixar registrado aqui. Tem minha esposa também que falou, eu também, ó. Céu, Glória, falou. Tem que falar todo mundo aí, João, para não ter problema. Então, um beijo para minha esposa também. Então, o que acontece? Eu vivenciei tudo isso, todo esse momento do JusPod. E a grande referência lá na época foram aqueles professores que conseguiam ser o professor showman, que era o Pablo Stolze, que é o Fred Vier. E aí eu faço até uma observação que normalmente eu comento com o Fernando. Eu acho que a gente tem que valorizar alguns professores que foram perdidos na história. Por exemplo, o professor Fred Dier, hoje os estudantes de Direito, não conhecem muito o professor Fred Dier. Eu tive professores brilhantes, como Cristiano Chaves, Fred Dier, Rodolfo, todos esses do mercado e que hoje estão ensinando foram meus colegas também. Eles foram meus professores e outros que estão ensinando no mercado foram meus colegas. Professor Fred, para mim, é um cara excepcional. Então, genial. Genial. Muitos outros professores são esforçados. Eu acho que às vezes o esforço até supera a genialidade. Eu sou um cara esforçado. Eu não sou um cara genial. Eu não sou o cara mais inteligente. Pelo contrário, eu sou um bicho esforçado, né? E eu acho que muitas vezes vence quem é esforçado. E às vezes as pessoas também querem o mais fácil, Henrique.
É muito mais fácil ler um livro simples, que não é o seu caso, né? Que o seu é didático e completo. É difícil ser didático e completo. Porque o cara quer o quê? Um resuminho. Hoje, quando eu indico o seu livro... PDF, hoje em dia é o PDF, João. Quando eu indico o seu livro na segunda fase, tem um outro autor aí que pega processo e trabalho e processo juntos para a segunda fase. Só que é com quantidade menor de folhas. Aí o professor pode esse? Eu falei, poder pode, não vou obrigar ninguém a ler ninguém. Mas olha, ele aqui é mais completo. Você tendo mais tempo, lê esse. Não tendo tempo, entre nada e esse outro aí que você quer ler, tem que ler o outro. Esse, entre o nada e esse, leia esse. Não é que não seja bom, só que escolhe temas. O seu é completo. Então, eu acho que a gente tem que valorizar, não é só pelo simples e didático que tem o seu livro. A gente também tem que valorizar outras pessoas, outros professores que estão sendo esquecidos, como o Fred Dias, que eu acho genial, o Cristiano Chaves, eu acho completo, sabe, civil, processo civil. Né? Eu tive uma grande sorte de estudar na época que surgiram a grande safra da Bahia, né? Atual, né? Nós dois, né? O Fred Dias, o Pablo, o Cristiano, Rodolfo. o Cunha. Então, esses caras fenomenais. Então, eu tive grande sorte. Eu tive uma grande sorte. Fala aí, Fernandão. Eu acho, João, Henrique, também o seguinte, o Fred, o Pablo são responsáveis por o primeiro momento revolucionário do ensino jurídico no Brasil. Isso é indiscutível porque, na verdade, o LFG foi a grande democratização do ensino jurídico no Brasil. Impressionante o que o LFG fez e, principalmente, carreado por quem? Por Fred, por Pablo, por todos eles que levaram o nome do LFG por todo o Brasil. Agora, eles acabaram esquecidos nesse novo fenômeno de ensino jurídico, não tanto por ausência de competência, porque eles são geniais. Eles são geniais, mas sim por conta de estarmos vivendo uma segunda onda revolucionária no direito, né? Eu acho que hoje, o que tem acontecido? A efusão de muitos professores. Né? Muitos professores surgiram no mercado e se tornaram opção para os alunos. E, de certa maneira, vamos dizer, opções até mais baratas, digamos assim, do que os grandes professores. E eu acho que esse fenômeno que o João está colocando... por exemplo, o João é um pouco mais velho do que eu, pouca coisa mais velho, mas chegamos em um momento que éramos contemporâneos de faculdade. E o João vai lembrar bem que um fenômeno que havia em Salvador, eu acredito que repercutido no Brasil todo, era a Múltipla. A Múltipla organizava, que era uma das parceiras do Juspódio, que organizava os grandes fóruns, os grandes eventos jurídicos, né? Se perdeu muito disso, né, hoje em dia. Sim. Hoje em dia, o aluno, ele tem um professor que grava aula dentro do quarto dele. Né? Até porque essa coisa de reunir um grande número de pessoas foi se perdendo com o tempo, né? Foi se perdendo, se tornou muito comum para o aluno e ele já não entendia aqueles grandes eventos como atrativos mais, né? Foi um período, foi um momento da história. Eu acho que está vivendo um outro momento. Agora, é importante isso que o João falou, de resgatar essas pessoas, até porque o Fred ele vai ser contemporâneo em qualquer momento. É impressionante como o Fred ele consegue se encaixar num papo de processo penal, num papo de processo do trabalho e até, né, de qualquer ramo do processo, que ele vai conseguir se encaixar, porque ele tem um discurso de processo atemporal, né? Atemporal. Então, a genialidade dele, para mim, está aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é fantástico. Ele fez o prefácio do livro para a gente, lá para mim e para o Ellison, o nosso livro de súmulas comentado, que é assim, tipo um nosso clássico, que é usado mais por juízes, procuradores e tal. Foi o Fred quem fez, foi uma honra para nós. E ele é irmão do editor, que é o Ricardo Didier, né? Então, esse aí. Esse aí. Esse aí. Esse livro. A live é um livro do Henrique também, pô. Esse livro de súmulas e OJs, quando eu escrevi, ele demorou quase 3 anos para sair, foi meu livro mais clássico assim na época.
E aí eu tinha que atualizar todo novembro que eu ia atualizar esse livro, por ele ser muito denso, 2.000 páginas e tal, eu ficava doente no final, cara. Então, durante algumas edições, eu adoecia, assim, ficava gripado, dor de garganta, acamado, porque ele me sugava bastante. Aí depois de um tempo, a vida foi ficando melhor, e eu fui aprendendo também, não ficava tão tenso. Mas como ele é um livro de sumas, às vezes eu repito as sumas algumas vezes. Então, para não errar, eu ficava buscando ali e tal. Mas eu adoecia, cara. Esse livro, ele sugou um pouco da minha vida. Ô, Henrique, meu Ah, amigo, a minha primeira obra no Juspódio foi o livro de súmulas. Só que ele não tinha conteúdo doutrinário. Ele tinha um objetivo de consolidar. Na época, você fazia concurso público também para juiz de trabalho, você só podia levar as súmulas do TST se fosse aquele caderninho de súmulas lá do TST. uhum, Entendeu? Aí eu acho que, não lembro se foi o Otávio Calvé ou foi outra pessoa que fez um livro que foi o primeiro livro que consolidava as súmulas do TST, OJs e dos TRTs, né? Organizado por assunto. Aí eu falei, rapaz, vou ter que levar um livro para a OAB. Eu falei, Rodolfo, eu vou fazer. A gente coloca, você escreve junto comigo, eu faço, organizo. Beleza. Aí eu organizei, botei súmulas do TST, súmulas dos tribunais, OJ, do STF, da matéria, dividido. Rapaz, eu mandei pro Ricardo. Aí o Ricardo demorava para publicar. Meu amigo, aí o TST modificava. Aí era um uhum. trabalho miserável porque eu tinha que fazer. Editar de novo. Falei, aí, na terceira vez, eu falei, Ricardo, me diga uma coisa. Quem é que vai editar esse negócio? Esse rapaz, esse cara, onde é que ele mora? Eu vou sentar ao lado desse cara. Porque tem uma edição, era uma edição diferente, né? Com outro programa. Então, gente, eu vou resolver isso em uma semana. Você publica? Porque eu não aguento mais atualizar essa obra. Aí eu só publiquei uma vez. Depois, atualiza. Eu falei, não, meu amigo, não quero atualizar não, que é uma dor de cabeça que tem. Ficar conferindo com índice, isso. Eu falei, ó, foi uma vez para nunca mais. Não, e assim, eu tô nisso vai fazer 15 anos, cara. É árduo manter-se atualizado, igual, por exemplo, ia sair o Súmulas Novo, que é esse livro aí. Aí saíram Medidas Provisórias, a editora quer o livro atualizado. Eu tive que dar uma estudada, reescrever, mudar. E nisso são 3 semanas, né? E aí, com filho, aula online em casa e tal. É uma vida, assim, que você tem que estar com vontade. É, É mesmo, é bicho, verdade. uma vez eu assisti uma live, eu tava conversando com o Fernandão. Acho que foi até do Fred, ou foi, não lembro de quem foi. Que eu achei Foi até do Fred. interessante. Foi do Fred, Foi né? do Fred. Rapaz, eu vou fazer algumas perguntas. Na verdade, eu quero que você me diga o que te marcou na sua infância, né? Pode ser o que você acha, que você lembra. Quando você fala de sua infância, o que é que você lembra? O que é que você lembra na sua adolescência? E o que é que você lembra na época que você fez o concurso público? Eu sei que foi em São Paulo, você foi para São Paulo, tinha, junto com outros colegas, estudaram para fazer concurso de trabalho. Acho que o Ellison estava junto, né? Estudando com você. Mas assim, o que é que você, sempre falar, infância, o que é que você lembra? O que é que te marcou? E Adolescência. sabe por que isso, Henrique? Sabe por que isso? Porque o objetivo, quando a gente concebeu esse bate-papo, eu e o João, a gente queria mostrar para o pessoal que acompanha a gente e que acompanha você também, que todos nós aqui que fizemos concurso público, que fomos aprovados em concurso público, estamos realizados, estabilizados nas nossas respectivas carreiras, somos pessoas comuns. Somos pessoas normais, porque muitos me Uhum. procuram e dizem, poxa, professor, eu acho que é tão distante de mim ser procurador da República, ser procurador do trabalho, ser juiz do trabalho, ser delegado de polícia. Então, muitos acham que é uma carreira distante, quando na verdade é possível, porque cidadãos comuns como a gente galgaram as suas vagas, né? E por isso que eu acho que a pergunta do João é muito pertinente, e principalmente para você, que é uma referência, né? Se você dá um testemunho desse para o pessoal, eles vão perceber o quanto pessoas normais, como a gente, pode também galgar esses espaços, né? Acho muito interessante. E a hora que se faz uma pergunta, o que que marca a infância, numa live entre um juiz do trabalho, um delegado,
conhecido aí no mundo jurídico, do professor também, é uma pergunta que nunca me fizeram, né? Então, o que que eu recordo da infância, sem dúvida nenhuma, é uma infância ligada ali à zona rural, à fazenda e tal. Meu pai e meus avós mexiam com isso. Então, marcou a minha vida. Por exemplo, lá em casa trabalhou um retireiro, o retireiro é que lida com gado, muitos anos, o Nené. E eu ficava andando a cavalo ali o dia inteiro atrás dele e tal, e ele era um belíssimo contador de história. Então, toda a história, por mais simples que seja, que fosse, né, porque está no passado, ele contava a história de uma forma super interessante. E essa infância na fazenda me marcou tanto que eu vou falar de carteira de trabalho ou de direito coletivo, eu me lembro do Neném. Eu falo, olha, esse tema você não dá... Tarararará. Então, é aquele contador de história que tenta deixar a história cada vez mais. E eu vou contar outra vez, eu lembro o que deu certo, o que não deu. Então, marcou a minha vida, a infância na fazenda. Na adolescência, meus pais me deram uma oportunidade assim fantástica de sair da fazenda e ir morar em Washington, nos Estados Unidos, aos 17 anos. Saí de Biraci, Minas Gerais, e fui morar em Washington. Agora você vê a situação desse menino que nunca tinha ido na capital e foi para Washington, capital dos Estados Unidos. Fui de Varig, e numa época que servia estrogonofe e os talheres eram de metal. Né? Ganhava uma bolsinha, né? E aí cheguei nos Estados Unidos, a gente comunicava mais por carta e telefonema só aos domingos. Mas essa experiência da adolescência, ela fez com que abrisse um horizonte, né? Eu tive problemas na minha primeira casa lá, tive que me mudar, uma situação muito difícil. E aí marcou a minha adolescência. E na época do concurso, eu fiz faculdade, já era professor de inglês, então eu já tinha uma certa didática. Fui e queria muito, eu tinha uma escola de inglês. E aí vendi e fui para São Paulo. Eu morei numa pensão, João, em São Paulo, que a maior parte dos nossos alunos não teria coragem de morar. O Ellison morava lá, me indicou, e eu fui. Eram 16 homens e poucos banheiros, tá? E aí, rapaz, quem limpava a pensão era a Dona Maria. A Dona Maria tinha 90 anos de idade. Então, rapaz, a pensão que eu morei, pouca gente moraria, né? Então, eu queria muito vencer. E assim foi minha trajetória de concurso. Como eu tinha mais dificuldade, eu fiz 26 concursos para juiz, e 2 para procurador, e tantos outros para servidor. Eu tive uma trajetória de concursos de muitas derrotas, né? E tive uma vitória fantástica, que foi o MPT. Né? Só para juiz, eu acho que sentenças, eu fiz 4, né? Cheguei 4 vezes na terceira fase. Então foi muito árduo. Mas eu queria muito, desde morar na pensão até fazer esse tanto de concurso, então isso me marcou. E isso fez com que eu tivesse mais didática nos meus livros e nas aulas. Eu vou fazer um testemunho aqui sobre o João, ele vai me permitir falar sobre o João, porque eu acompanhei também o processo de preparação do João. E eu vi que ele aprendeu muito, e principalmente com as reprovações. Eu percebi na tua fala, e eu acho que o que mais iria me apreender ao que tu falaste foi exatamente o aprendizado das reprovações. Você foi reprovado em alguns concursos para juiz, se tornou um procurador do trabalho. João, ele chegou a algumas fases de sentença também, eu me lembro bem, pela proximidade que a gente tinha, e eu acompanhava o João, e eu me recordo especificamente do concurso do Amazonas, porque nos encontramos no shopping Manauara. O shopping Manauara ainda estava sendo criado, não era, João? Estava no início do shopping Manauara ainda. Foi na praça da Educação. Exatamente. E João estava almoçando no shopping Manauara quando eu o encontrei. Né? E nesse momento, por acaso, ele não tinha falado ainda comigo que estava vindo para Manaus, porque, obviamente, ele precisava de concentração para a última fase do concurso. E era exatamente a fase de sentença, né, João? Era exatamente a fase de sentença. E eu penso que sentença, eu tenho certeza que eu ainda fui lhe visitar após a fase de sentença naquele hotel, no hotel. Ali já foi prova oral. O que aconteceu? Verdade. Encontrou na prova de sentença, porque eu não sei se vai continuar dessa forma, porque cada resolução estabelece. Para evitar, eu era na época que você ia fazer prova objetiva, depois fazer subjetiva, depois você viajava de novo para fazer a sentença. Aí mudou a resolução e colocou
subjetiva e a sentença no mesmo dia, no dia seguinte, né? Era sábado e depois domingo, né? Aqui no Amazonas foi da mesma forma. É longe, é caro para vir para cá, então o pessoal colocou um dia subjetiva e no domingo da sentença. Nesse intervalo, a gente se encontrou no shopping. Nos falamos, e aí no meu retorno, quando eu fui fazer a sentença, aí eu voltei a entrar em contato com você, conversei com seu irmão, peguei o contato, a gente conversou mais um pouquinho, e aí você foi me visitar lá no centro. A gente estava no hotel lá no centro, não foi? Verdade, verdade, verdade. Eu lembro. Aproveitando o gancho da pergunta de preparação para concurso, João, o Rodrigo Soares, que nos acompanha aqui, né, ele lançou uma pergunta interessante. Eu acho que todos nós aqui convivemos, de certa maneira, com a preparação para a OAB. Né? Vocês muito mais do que eu, porque meu viés principal é o concurso público. Mas em algum momento da minha vida eu trabalhei com a preparação para a OAB também. Vocês são exímios. Fernando, deixa eu interromper. O professor Henrique está em outro nível. É igual você, está um nível acima. É dos concursos públicos. Você é fantástico também. Estou ainda no primeiro degrau dos advogados. É passar na OAB. É um homem muito humilde. Muito humilde. É muito humilde. Um cara fantástico como o João. O João, eu lhe tenho como uma referência, rapaz, de vida. Não é só de academia, não. Eu lhe tenho como uma referência de vida, irmão. Né? Agora, a pergunta do Rodrigo é muito interessante. Vocês me permitam já desde o início, já respondê-lo sobre a minha ótica. Né? Ele pergunta se advogar nunca passou pela cabeça da gente. Eu sei que João advogou um tempo, né? Eu, em particular, nunca quis advogar. Eu realmente nunca quis advogar e não que eu considere a advocacia uma carreira não oportuna. Pelo contrário, eu acho que a carreira é extremamente oportuna, é muito bacana, eu adoraria ser vocacionado a advogar, só que eu não tenho realmente vocação para advogar, eu não sei advogar, eu não sei ser advogado. Eu acho que eu nasci para ser delegado de polícia e por isso que eu tinha que ser delegado de polícia de certa maneira. Agora eu queria ouvir vocês, né? Fala, Henrique. Rapaz, você sabe que eu estagiei no escritório, assim, que tinha, né? Então, eu advogava. Depois que saí da faculdade, eu advoguei um pouco, até para contar o tempo de atividade jurídica, mas eu não fui um apaixonado pela advocacia. Eu queria muito ser juiz do trabalho, né? E depois membro do MPT, porque os concursos eram muito próximos. E sempre fui professor. Então, a minha vocação inicial sempre foi de sala de aula. Comecei a dar aula aos 17 anos, como professor de inglês. Então, a advocacia não me tocou inicialmente. Mas é um projeto que, quando eu aposentar, eu não descarto. Né? Uma advocacia assim, mais consultiva, já mais maduro. Se bem que eu acho que eu vou aposentar com 130 anos. Então, não sei se eu vou ter vitalidade assim, para advogar. Né? A minha visão é muito parecida com do Henrique, né? Assim, talvez no futuro eu volte a advogar em razão dos meus filhos, né? Talvez se eles forem da área do direito, se eles forem advogar, talvez eu entre no escritório com eles. Porque o prazer do pai é estar com a família, estar com com seus filhos, né? Eu tive uma história parecida com o do Henrique em um certo ponto, né? Durante a faculdade, no segundo ano, eu fui professor de Lélia Guimarães, a procuradora do trabalho, até mãe de Bernardo Guimarães, também um grande amigo meu, que é membro do MPT, e fui aluno do professor Rodolfo. Então, naquela época, eu falei, não, quero ser juiz de trabalho, gosto da disciplina, tirei 10 em todo para trabalho e processo de trabalho. Era um concurso federal que você podia fazer em qualquer lugar e voltaria para o seu estado, e ganhava bem, e a ideia que você tinha juiz federal especializado. É uma justiça federal especializada. Então, eu falei que queria ser juiz de trabalho, e a partir desse momento, apesar de gostar muito da disciplina, a faculdade toda me olhava e falava, esse cara vai ser juiz de trabalho. Inclusive, na minha formatura, o professor Rodolfo falou que eu seria juiz de trabalho, mais dia ou menos dia. Mas, então, isso criou uma expectativa, e eu comecei a fazer. Na minha época, Henrique, não precisava, logo que eu comecei, logo no início, não precisava do período de prática jurídica.
Então, eu Os tive 3 anos, né? os 3 anos, eu fiz a inscrição, então eu fiz três inscrições na época. No primeiro concurso que eu fui, foi de Brasília, que só passaram 13 na primeira fase. Aquele que antigamente era assim, uma certa, duas certas, três certas. Isso, eu Então lembro. era difícil passar. Eu fiz o primeiro concurso, fiquei faltando uma questão. Anularam uma questão e entrei. Isso me deu um gás, né? Então, eu já queria ser juiz de trabalho. No primeiro concurso que eu fiz, passei na primeira fase de um concurso muito difícil. Na época, só passaram 50. Inclusive, na minha sala só tinha 4 pessoas na minha sala, né? Na minha segunda fase. Claro, na segunda fase era difícil, só aquele concurso que perguntava do princípio da adequação setorial negociada, quando surgiu o livro do Maurício Godinho Delgado. Então era difícil eu abordar alguns temas que só tinha no livro dele e era a primeira edição do livro do Maurício Godinho Delgado. Beleza. Na segunda, eu já fui para a sentença, que eu fui em Recife, peguei, li o livro do cara, caiu a questão, fui para a segunda. Então isso me deu um gás, né? Mas eu fui um cara mais resistente, eu sou conhecido pela resistência, né? Em tudo que eu faço, eu acho que eu sou mais reconhecido pela resistência. Eu fiz 8 Resiliência, João, é o termo sentenças. da moda. Eu não fiz Resiliência. 4, não, eu fiz 8, né? E meu pai faleceu sabendo que eu queria ser juiz de trabalho. Então a promessa que eu tinha é: eu vou terminar, eu vou ser aprovado, e mesmo que ele não esteja presente fisicamente, eu vou cumprir minha palavra. Por quê? Porque eu posso cobrar posteriormente ao meu filho. Faça sempre, faça o que você quer, vai até o final, que seu pai vai estar do lado. Tanto é que eu assinei com a caneta do meu pai, minha mãe estava presente, tem até vídeo, ela chorando lá na hora, filmando, e o presidente do tribunal eu pedindo licença para assinar com a caneta do meu pai. Então era uma promessa que eu tinha, né? É algo que eu queria. E a advocacia, para mim, como eu estou falando, assim, não passava muito na minha cabeça eu continuar na advocacia. Por quê? Porque era uma promessa. Eu não gosto de ter um foco e parar na metade. A gente tem que lutar até o final. E o final, no final, eu falo assim: Deus não demorou. Eu passei 8 anos. Deus caprichou. Porque eu poderia ter passado em outro local, que eu ia ficar rodando igual um peão pelo interior dos estados, correndo para um lado e para o outro. E no Amazonas, o maior tempo que eu tenho, eu fico na capital. Então ele escolheu, falava assim para mim. Meu filho, eu não escutava. Falava assim: meu filho, calma, pô, tô escolhendo um lugar melhor para você. Estou escolhendo um lugar melhor para você. E você só percebe isso no final. Você É não verdade. consegue perceber isso nesse momento. Foi o seu caso. Eu queria ser juiz de trabalho. Queria ser juiz de trabalho. Não passava. Não passava e insistia. Foi lá e passou no concurso que muitos, se eu for comparar, tome posse um dos dois, se não fosse eu que tenho vocação para ser juiz de trabalho, eu falar um concurso talvez que seja até melhor. Muita gente prefere o Ministério Público do Trabalho. Até fazem brincadeiras, mas assim, prefere o Ministério Público do Trabalho, Do né? ponto de vista da carreira, né? Da carreira. Da Sim, Do carreira. ponto de muito vista da bom. carreira. Eu acredito que tem essa semelhança nossa, né? A gente não percebia naquele momento porque Você Deus passou não em que estava nos ano? percebendo. Eu passei em 2012. É porque no meio eu fiz, sei lá, eu 2012 não, 2012. 2011, João. 2012, tomei posse em janeiro de 2013. O que É? aconteceu? Eu fiquei 4 anos, perdi 4 sentenças, aí passei no mestrado da Federal da Bahia, e aí isso me fez o quê? Sair da ponta do concurso e voltar para o final da fila, né? Aí eu fiz o mestrado, que na época o meu ano era indicação, foi por nota, tirei uma nota muito boa, daí continuei lá, consegui passar, terminei esses 2 anos no mestrado rapidamente, e aí voltei. Só que aí eu lembro que quando eu apresentei minha dissertação, meu pai estava presente, e eu fiz minha inscrição depois em 2 outros concursos, 3 concursos, no Amazonas, Pará e Porto Velho, né? Em Porto Velho, meu amigo, eu me lembro que era um concurso que ninguém passava da primeira fase, não era, Henrique?
tinha concurso o tempo todo, mas ninguém Sim. passava naquele concurso. Passava um pouco na primeira fase, o pessoal ficava retado. Vinha de longe e ninguém passava. Você passou em que ano, Fernando? Eu passei em 2009 e eu tomei posse em 2011. Porque o concurso de carreira policial ele tem uma peculiaridade que é exatamente a quantidade de fases, né? Talvez vocês também têm muitas fases, mas o concurso de carreira policial eu acho que tem maior número de fases, porque a gente acaba tendo um curso de formação também extenso, né? Então eu passei em 2009, cursei a formação em 2010 e em 2011 nós fomos nomeados, né? Eu tive algumas aprovações no Brasil também, eu optei pelo Amazonas por... Eu acho que o Amazonas me escolheu, sabe, Henrique? João conhece um pouco da minha história e no meu discurso, como cidadão amazonense, eu recebi um título aqui da Assembleia Legislativa, como cidadão amazonense, e eu relatei isso em particular. Eu fui escolhido para a prova daqui. Eu já estava aprovado em 3 outros estados para delegado de polícia. Até uma aluna me perguntou recentemente por que não fazer concurso para delegado da Polícia Federal. Eu nunca fiz, eu nunca quis, eu sempre quis a carreira estadual, né? E me sinto muito realizado por isso. E hoje, financeiramente e profissionalmente, eu não mudaria também. Não mudaria mesmo, né? A Polícia Civil do Amazonas, ela é impressionante do ponto de vista da remuneração dos seus servidores, né? Que melhor paga, né? Hoje a gente recebe o subsídio do ministro Supremo, né? A gente devolve, na verdade. Agora, o fato é, quando eu fiz a prova aqui, Henrique, 3 coisas aleatórias aconteceram na minha vida que mostraram que eu tinha que vir para o Amazonas. A primeira foi que caía na minha prova, um regionalismo, que era a História e Geografia do Amazonas. E um dia anterior, eu tinha ido relaxar, passear com um amigo que já era servidor do Exército aqui em Manaus e era meu amigo de Salvador, e ele estava aqui, fiquei na casa dele, inclusive. Outros oficiais do Exército se reuniram e foram curtir Presidente Figueiredo, que é uma cidade aqui próxima, com cachoeiras, né? E eu fui com eles, e por acaso, numa conversa como a nossa, assim, informal, um dos participantes do passeio relatou para mim uma questão geográfica em relação ao Rio Negro. Por que a cor do Rio Negro era mais escura do que a cor dos Solimões? E por incrível que pareça, no outro dia de manhã, eu me deparo com a primeira questão de História e Geografia, que foi a única que eu acertei, inclusive da prova, foi exatamente essa, né? E aí, dentre outras coincidências, na sexta-feira, antes de vir para Manaus fazer a prova, eu tinha ministrado uma aula sobre legítima defesa. Eu ainda era professor de Direito Penal Material, ainda era, né? Porque eu abandonei completamente Direito Penal Material. E eu tinha dado aula sobre legítima defesa. Você acredita que a prova, a questão discursiva, no domingo, 2 dias depois, foi exatamente legítima defesa? Né? Então, assim, várias coisas me obrigaram a vir para o Amazonas, né? Várias coisas. Então, eu penso que a gente conta com a nossa preparação, mas a gente conta também com os desígnios divinos, né? Eu acho que no meu caso, né, foi um desígnio divino. Sim, sim. Você sabe, rapaz, que eu preciso voltar a Manaus, porque a última experiência que eu fui aí foi até da reforma trabalhista, João, no TRT. E eu queria reviver a época que eu fui procurador aí, porque eu passei por aí em 2006, 2007. Eu entrei no concurso em 2006. E aí eu fiquei num hotel que na minha época era um hotel de referência, um hotel de turista, e eu queria ficar num glamour, na época eu não tinha condição, hoje eu tenho, e fiquei no... Acabou. O Tropical. O Tropical. No Tropical. Meus amigos, até pode estar melhor agora, porque não, da já reforma acabou. Faliu. Fechou o hotel. Fechou. Então, eu fui no final, deve ter sido. E aí, na minha época, tinha um glamour. Eu fui tão burro que eu olhei aquelas avaliações no TripAdvisor e fui mesmo assim. Eu falei, não é possível, tropical e tal. Cara, foi a pior experiência de hotel que eu tive, nem na época de concurso. Eu fiquei num hotel tão ruim. Os quartos tudo sujos, não tinha ar-condicionado, assim, um caos. Então, assim, e aí eu voltei de Manaus
meus meninos tiveram problema de rinite e tal, eu também, porque o hotel estava já abandonado, né? E era um hotel lindíssimo, cara, lindíssimo, tinha até zoológico lá dentro. Tinha. Tinha. Então, a última passagem que eu tive para o Manaus, rapaz, eu sofri pra caralho. Nossa! Mas a última vez que você veio para a Eu, semana de Da reforma da trabalhista, não foi? Imatra, ou foi da reforma? Teve uma palestra que a gente fez junto, que o Edson não pôde vir porque a filha estava doente. será? Eu acho que eu já fui depois, né? Foi, Não acho que você foi sei, lá não você sei. foi na Cara, escola. você sabe que eu viajava tanto assim antes da pandemia que às vezes eu posso estar. Me marcou essa do Tropical, foi um evento da Reforma. Eu lembro que um desembargador ficou bravo comigo, que eu falei que mudou um princípio e ele não estava entendendo. Eu falei, olha, mas mudou isso aqui e tal. E isso me marcou também. Mas o outro, eu acho que foi um que eu tirei a foto com os servidores, passaram vários servidores, eu acho 53, e foram chamados. Foi esse Foi esse evento? que a gente fez junto e essa Não. foto, se eu não me engano, tá lá no seu blog. Tá, essa. Cara, eu fiquei tão feliz com aquela foto porque todos os 53 que estavam na foto vieram, muitos levaram o livro das mais diversas edições e tinham estudado pelo livrinho de analista, o vermelhinho. E me deixou muito feliz, assim, eu fiquei emocionado. Muitos levaram aqueles livros já tudo marcado para eu assinar. Eu fiquei muito, muito feliz. Nossa. Eu sou uma pessoa totalmente realizada como professor, totalmente realizada. Não tenho mais objetivos pela frente, assim, ambições e nada. Estou totalmente realizado nessa vida acadêmica. Eu também, assim, o que eu quis, eu já conquistei, assim. Não fiz algumas outras coisas, por exemplo, um doutorado. Eu não fiz porque eu acho que não era o momento de fazer e também ia deslocar muito com minha família. Eu quero fazer especificamente em São Paulo, em uma faculdade, então eu teria que mudar toda a estrutura de vida, que não, agora eu não sou sozinho, eu sou casado, então tem que pensar de forma coletiva, né? Eu não sei, você sabe mais ou menos o horário da live? Porque aqui não cai, não. É que eu normalmente eu Ô, Não, faço pelo vídeo. acabou. agora, Acabou isso. Já acabou, acabou? então continua. Acabou. Ó, mas, moçada, eu tenho que pôr dois meninos aqui para dormir. É, Eles estão Fechar. isso. falando aqui. Eu pus Vamos. até. Deixa eu só falar uma coisa antes de falar de menino aqui, antes da gente encerrar, João. Eu quero fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar que você está obrigando o seu menino a torcer para o Bahia, mesmo nessa situação. Isso precisa ser investigado. Mas E eu, ele é satisfeito. Então, ele pede, mas ele pede. ele pede, ele que pede. Você Ele tem filho? obriga. Você tem Boa filho, noite, Fernando? Bahia. Empatou. Eu 2 a tenho um 2. filhinho de 9 anos. Você falou, 9 anos. Nós todos temos filhos de 9 anos, pô. O meu também tem 9 anos, tá indo para 10. Né? O meu faz 10 e 16 agora já. Aí, é da idade do meu. Então, quando vier, traz os filhos pra gente Vou. brincar. Aproveitar Aí essa os meninos viagem. têm a mesma idade, nós vamos tocar o terror aí. Os meus são tudo arteiro. Só me Tudo tira faz uma bom. dúvida agora, antes de Antes da gente finalizar. fazer a live, viu, Henrique? O João tinha falado comigo o seguinte: rapaz, mas tem um tempo que eu não consigo presencialmente encontrar o Henrique. Eu falei, João, esse tempo de pandemia, eu morando na mesma cidade que você, não estou conseguindo lhe encontrar. Imagine o Henrique, ele vai entender perfeitamente, meu Sim, amigo. sim. Não, e você sabe que eu me casei novamente, né? E a minha esposa é de Roraima. Então, assim, vira e mexe, eu viajo para Roraima e passo por aí, né? Agora, Bom, as pronto. próximas vezes, eu vou parar, vou ficar uns É, 2 dias aí para a gente dar uma passeada aí com certeza. né? Ver o Rio Negro e Uau. Solimões. Professor Henrique, meu amigo, onde é que você está ministrando aula? Fala aí pro pessoal. Por que você ensinou no LFG, no SES? E eu vejo você dando curso na escola trabalhista, eu acho, não é isso? Tem um site só da área trabalhista que eles condensaram, que chama Escola Trabalhista, e tem os cursos lá, né? Eu tenho cursos que eu dou aula lá e dou aula na pós-graduação profissional do Aprovação. Então, eu dou aula nos 2 lugares, Aprovação PGE e Escola Trabalhista. Nesses É 2 isso, é lugares verdade. apenas. Sou professor exclusivo desses 2 lugares. Não, é porque eu via na aprovação PGE e agora estava vendo também lá na escola. Então, Uhum. quando as pessoas me perguntam
onde é que está ministrando aula? Qual curso você indica? Aí eu tenho que Escola saber trabalhista. para indicar. Eu Faça eu às até vezes aí tive um convite do Estratégia que me deixou muito honrado, mas em razão desse momento da vida jamais, né, numa fase de não acelerar tanto, eu não pude atender o Estratégia naquele momento. Mas se não é o Fernando maior, é sabe um dos como é, né? grandes. Como é estratégia. É puxado, né, Fernando? É um curso muito bom, João, um curso muito bom. Ele exige realmente do professor, a gente tem uma disponibilidade muito grande para o curso, mas assim, acaba sendo uma realização também, né? A gente que é professor, fazer parte de um time como o time do Estratégia é algo fantástico, né? Eu lembro bem quando o Henrique foi cogitado por conta do Estratégia estar selecionando algumas referências, né, para o carreira jurídica, que é um viés do Estratégia. E, obviamente, quem fala em direito do trabalho no Brasil tem que lembrar, obviamente, de Henrique, né? E agora o Estratégia é um curso exigente, puxado, e ele faz com que o professor, obviamente, esteja muito bem atualizado, muito bem na crista da onda, né? Na crista da onda. A gente tem que estar, de fato, muito bem preparado, porque ele oferece aí no mercado, nos principais, né, produtos do mercado, sem dúvida nenhuma, estratégia. Hoje deve ser o maior curso do país. E eles queriam que eu desse, assim, era um curso todo, inclusive era ao vivo no YouTube, isso. E eram 40 horas aula e tal, e estava já na pandemia. Quem me ligou foi o Ricardo Salles, enfim, eu não me lembro. Vale. Ricardo Vale, isso. E eu não pude atender o curso naquele momento, em razão até de menino em casa, a estrutura que a gente tem que, né, limitar o tempo. Aí eu não pude atender, mas eu fiquei muito honrado com o convite e sou admirador do curso. Fernando, sim. Faça às vezes aí de finalizar a live, já que eu comecei. Vamos lá. Você foi o anfitrião, eu vou ser o responsável por dar o fechamento. Mas antes eu vou mandar um abraço para meu irmão, que acabou de bater palminha aí, né? O João Bezerra Lima, acabou de bater palminha. Então, deixa aqui um abração para ele. Bom, pessoal, a ideia do Resenha Extra Classe é exatamente essa, a gente conhecer de forma não técnica, né? Aqueles professores com os quais a gente convive, com os quais a gente tem como os quais a gente tem como referência, né? Então penso que o importante da ideia que eu e o João tivemos é trazer convidados que possam mostrar para o nosso público, para o próprio público do convidado também, que é possível acessar as carreiras públicas ou até mesmo despontar na advocacia, sendo uma pessoa comum, sendo uma pessoa humilde, sendo uma pessoa normal, como todos nós somos. Eu acho que o grande referencial do Resenha Extra Classe, e a gente espera que essa live, essa ideia de live pegue, né, é trazer um atrativo dentro de uma estrutura de pandemia que a gente está vivendo, como uma oportunidade da gente suavizar um pouco os temas, né, o momento que a gente está vivendo e conhecendo as pessoas fora das suas formalidades profissionais e acadêmicas. Eu acho que a gente conseguiu aqui com o Henrique, sendo pioneiro, a gente escolheu muito bem o Henrique para ser o pioneiro. Eu acho que a história que ele tem, a própria preparação e a história de vida e os recentes acontecimentos que ele até externou aqui em razão da luta contra o Covid, eu acho que foi bem precisa, bem cirúrgica a escolha. Eu acho que daqui para frente a gente tem muito mais a mostrar ao pessoal aí, a trazer outros convidados, e a gente conta sempre com a audiência do Henrique também, né, para assistir os próximos amigos. Fernando, muito obrigado aí pelas palavras, né? Não te conhecia pessoalmente, né? Porque hoje o mundo digital e o pessoal tá, né? E você tem um defeito grave de não tomar cerveja. Eu não posso deixar isso em branco. Eu quero dizer que isso é. Mas como você é um cara divertido e tal, é um excelente companheiro para estar na mesa do bar, né? E o João, dispensa comentários, é meu amigo há bastante tempo, né? E o João, quando eu tenho alguma dúvida jurídica, eu mando lá para ele. E aí eu me socorro aí com ele. Gente, eu fiquei muito honrado aí com o convite, achei totalmente um papo descontraído. É tão difícil numa live jurídica a gente ter uma conversa assim mais aberta e franca. Eu agradeço do fundo do coração.
e me coloco à disposição aí de vocês. Obrigado, meus amigos. E obrigado, Henrique. Obrigado, Fernando. E a gente dá por encerrada essa resenha esta classe. E peço que todo mundo que assistiu assinale. Tem um sininho que você pode ativar no próprio Instagram. Toda vez que tiver uma live, ele vai recomendar. Faça isso. Siga quem não seguia o professor Henrique Corrêa. Siga o professor Henrique Corrêa. Quem não segue o professor Fernando, siga o professor Fernando. E quem não me segue, siga o curso Seja e o professor João. Porque isso ajuda eu poder... Ele já pode, eu não posso arrastar para cima. Tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.